Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora é autenticar uma API, tá? Então, a gente acaba trabalhando com esse padrão aqui chamado de REST, que é um acrônimo para Representational State Transfer, que é um padrão criado pelo Roy Fielding, que é um cara que participou ali da criação da web junto com o Tim Berners-Lee em 93. Esse cara criou um livro propondo um padrão para se utilizar o protocolo HTTP, para a gente poder criar essa API, né, que é um acrônimo para Application Program Interface. Então, na verdade, uma API é um conceito bem mais amplo, eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes quando a gente fala de API, a gente só fala ali da web, de uma API REST que a gente está construindo, mas API vai muito mais além que isso. A BIOS que você tem aí na sua máquina, que você está vendo a live no momento, é uma API que permite que o sistema operacional faça o acesso aos recursos aí da sua placa-mãe. O DOM JavaScript, que a gente consegue manipular o HTML, é um tipo de API também. Uma API para a gente poder manipular o HTML. A sua linguagem de programação lá tem um monte de APIs para poder acessar os recursos. Então, REST é apenas um tipo de interface de programação que a gente tem. Interface de programação essa que vai facilitar a comunicação entre sistemas, tá? Por que uma API é importante? Porque no momento que eu construo ela, qualquer qualquer sistema que quiser se comunicar comigo, eu não preciso delimitar que ele seja feito com Node, ele pode ser feito com Python, com Java, com PHP. A única exigência que a gente vai ter é que se use o protocolo HTTP, que é o mesmo protocolo de comunicação da web. E a gente acaba aqui utilizando um meio de comunicação que vai ser o JSON para trocar essas informações. Então, eu permito que outras aplicações web se comuniquem comigo, aplicações mobile se comuniquem comigo, aplicações de command line se comuniquem comigo. Então, eu crio um meio agnóstico de comunicação. Ao invés da gente criar lá aquela velha prática da aplicação web, que é criar um HTML. Aí, se alguém precisar se comunicar comigo, vai precisar interpretar um HTML, o que é muito ruim. Então, uma API é muito bom por esse motivo. Então, só para a gente poder dar uma pincelada aqui, tá, sobre o REST, a gente não vai ficar falando muito sobre isso, a gente vai mostrando ali na prática, porque senão acaba virando uma live de REST também. Então, quando a gente cria uma API, eu vou ter ali o protocolo HTTP, e, obviamente, em produção, se recomenda usar HTTPS para a gente poder ter mais segurança. Aí eu tenho o endereço da minha API, no caso ali do Nest, a gente poderia criar um localhost na porta 3000/API, ou até em produção trabalhar com subdomínio, por exemplo, api.dominio.com. E aí eu vou criando os recursos da minha API. Então, toda a operação que eu quero fazer em cima de produto, em cima de usuário, em cima de cliente, em cima de categoria, em cima de vendas, vai virar um resource, um recurso que a gente tende a usar o nome no plural, que é uma convenção, e aí qualquer operação que eu vou fazer em cima daquele recurso, eu não vou ficar colocando aqui /criar, /atualizar, /excluir. Eu vou usar de forma semântica os verbos HTTP. Então, se eu quero consultar, eu faço uso do get para /products. Consulto, posso passar também alguns parâmetros para paginar esses dados, para poder fazer algum tipo de filtro. Se eu já quero criar, eu troco o meu verbo, não mudo nada na minha chamada. Então, faço um post para /products, significa que eu quero criar. Se eu quero fazer uma atualização, aí eu tenho o verbo put. E aí atualizar significa que eu quero atualizar um recurso, um produto lá no meu banco de dados, por exemplo. Então a gente passa ali qual é o identificador desse produto, qual é o ID, put para /products, mais o ID. Se eu quero excluir um recurso também, então eu só mudo o verbo, passo o ID do produto que eu quero excluir. Então a gente cria um padrão. Toda vez que eu vou num lugar e aquele lugar tem uma API REST, eu sei que vai ter esse padrão aqui
O recurso pode, às vezes, não estar liberado para criação, para atualização, para exclusão, somente para consulta, mas eu sei que sempre vai utilizar esse padrão, tá? E aí a gente chega na questão de autenticação dessa API. Quando a gente fala de uma API REST, nós estamos falando que ela é baseada nesse protocolo HTTP que a gente fala que ele é stateless, tá? Quem já ouviu falar dessa palavrinha? Stateless significa sem estado, não mantém estado. O protocolo HTTP é um protocolo que ele não guarda aquela comunicação que é feita entre duas partes. Eu fiz uma chamada para o servidor me devolveu a resposta, acabou. A gente não armazena as informações, o protocolo por si só, ele não tem nenhum lugar ali que armazena o IP de quem requisitou. O servidor retornou aquelas respostas ali para aquele IP. A gente não tem, a princípio, nenhum tipo de armazenamento desse. Eu poderia criar uma autenticação nessa API utilizando aí a velho tipo de autenticação da web, sessão e cookie? Até poderia. A gente sabe que sessão e cookie acaba envolvendo o browser para que a gente faça essa autenticação. Ou seja, no momento que eu autentiquei um usuário lá no servidor, eu vou gerar uma sessão para ele lá. E aí eu vou gerar um cookie com o ID dessa sessão que vai ficar gravado no browser. Então, toda requisição que eu mando lá para o browser, eu vou passar o ID do cookie, que vai corresponder à sessão. Então, minha aplicação web vai pegar esse cookie e ver se existe a sessão, então eu estou autenticado. Mas veja, isso está completamente ligado ao browser. Mas quando eu estou construindo uma API, eu quero que outros tipos de sistemas também consigam se comunicar comigo. Então a gente tem que ter um tipo de autenticação que seja mais agnóstico e não somente ligado a browsers. Então é por isso que a gente vai usar esse JWT. Porque o JWT vai cair muito bem com esse conceito de stateless. Porque no momento que eu quiser fazer uma requisição lá para a minha API, que a gente vai construir com o Nest, eu vou passar um token de autenticação no meio dessa requisição. Eu não vou trabalhar com cookie sessão. Esse token é passado, o servidor vai verificar se esse token é válido. Então, eu vou ter a autenticação estabelecida, a identidade do usuário estabelecida, para que eu possa retornar as informações para ele. Então, como eu vou utilizar um token e não um cookie, uma aplicação mobile vai conseguir trabalhar com esse token. Uma aplicação em command line vai conseguir trabalhar. Eu não restringi o uso dessa API em browser. Entende? Esse ponto aqui é muito importante de vocês entenderem. Eu poderia até ter várias formas de autenticar essa API. Cookie sessão poderia ser uma delas, mas a principal tem que ser token, tá? Porque aí eu não especifico o tipo de aplicação que vai me consumir, eu como uma API REST, tá? Entenderam essa parte, pessoal? O pessoal falando aí que tá em Maceió, Cuiabá. Ó, eu falei Maceió, Cuiabá, por que eu falei isso? Em Mato Grosso, Cuiabá, Maceió, no Alagoas, é porque eu vi um e falei o outro. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui mais. Pessoal, entenderam? Entenderam essa questão aqui? Então, isso até, às vezes eu participo de algumas entrevistas com devs, tá? E a primeira pergunta que eu faço, às vezes o desafio ali é criar uma API, a gente fala assim, uma API pode-se usar cookie sessão?
Aí o dev fica na dúvida, ele não sabe se ele fala que pode ou não. Ó, a Bárbara Farache está em Belém do Pará, lá do outro ponto. Eu tô em Minas, pessoal. Para quem não sabe, tá? Eu tô aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Entenderam essa questão aqui, né? Da gente usar tokens para fazer autenticação. Então, esse fluxograma aqui representa a nossa autenticação com tokens. Então, imagina. Aqui eu estou pegando o caso do browser se autenticando, tá? Então, eu estou ali como usuário, acessei uma aplicação front-end, caio na página de login, vou digitar meu usuário e senha, envia-se isso para esse servidor, o servidor vai verificar ali se o meu usuário e senha está ok lá no meu banco de dados, e aí eu vou gerar esse token aqui que a gente vai chamar de token JWT, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Não precisa da gente entender muitos detalhes, mas é um token. É um hashzinho com um monte de números e letras. Então, ele vai retornar esse token na resposta para mim. Opa, deu certo, tá tudo ok. Então, o browser pega e redireciona o cliente para dentro ali do sistema. E aí, nas próximas chamadas que esse front-end fizer, para ele conseguir consumir as minhas informações, que necessita de autenticação, ele só precisa passar esse token ali no header, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco também. A importância de usar o header. E aí o servidor tem a condição de validar esse token JWT, então retornar a resposta ou retornar um erro de acordo com o token. Dessa forma, a gente não utiliza cookie e sessão, tá? Então é isso que a gente tem a princípio para a gente entender.